Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ponto História Podcast. Eu sou o professor Elias Filho e no episódio de hoje o nosso tema será Revolução Industrial. Nós vamos analisar o processo que levou à produção do artesanato à maquinofatura, acompanhar os passos da indústria rumo à mecanização, as alterações na sociedade, o papel do trabalhador nesse novo sistema, no sistema industrial, né? Nós vamos conversar ainda sobre os impactos ambientais da industrialização e a organização da classe operária em defesa de direitos e melhorias nas condições de trabalho. Então já prepara o caderno aí, pega a tua pipoca, porque em 15 segundos a gente começa. Aguenta aí. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Fique agora com mais um episódio da nossa programação. A Revolução Industrial. Muito bem, todos os produtos, ou pelo menos a maioria dos produtos que nós conhecemos hoje, eles geralmente são produzidos através de processos industriais, né? Pelo menos um desses produtos você deve estar vendo aí na sua casa, né? Automóvel, lâmpada, plástico, televisão, geladeira, computador, todos feitos, todos produzidos por processos industriais. Todos são mercadorias, ou seja, foram produzidos para serem comercializados. O surgimento das indústrias ocasionou uma das maiores transformações socioeconômicas da história. Modificou profundamente, isso em escala mundial, o ambiente e as relações de produção, né, os hábitos de consumo, a organização do trabalho. E esse processo vai se iniciar com a Revolução Industrial, né, que teve início na Inglaterra em meados do século XVIII e tem reflexos até os dias de hoje na sociedade globalizada. Nesse episódio, investigaremos as condições históricas que propiciaram o início da industrialização, bem como as suas consequências, tanto para os detentores do meio de produção, quanto para os trabalhadores. Do artesanato à maquinofatura. Antes do surgimento das fábricas, pessoal, o artesanato era o principal modo de organização do processo produtivo. Tá? As mercadorias, elas eram confeccionadas por artesãos que dominavam todas as fases de produção. Eles compravam a matéria-prima, fabricavam o produto e depois o vendiam. Além disso, tinha autonomia para determinar o tempo e o ritmo do seu trabalho. Durante os séculos XV e XVI, com o objetivo de acelerar essa produção, homens de negócios se associaram aos artesãos, desenvolvendo o sistema doméstico. Nele, o artesão recebia a matéria-prima e se comprometia a produzir e a entregar a mercadoria em um determinado prazo para o empresário, que ficava encarregado de vendê-la. Nesse sistema, o artesão ainda tinha o controle sobre todo o processo de produção, mas ele deixava de ser responsável pela aquisição da matéria-prima e também perdia o contato direto com o consumidor, uma vez que era o empresário que iria realizar a venda, né? Na segunda metade do século XVII, as manufaturas elas se expandiram. Nesse tipo de organização do trabalho, dezenas ou centenas de pessoas ficavam concentradas em um só espaço e trabalhavam todos os dias durante um número determinado de horas. Nesse momento, entrou em cena um novo personagem, o patrão, que mantinha funcionários encarregados de vigiar os trabalhadores que estavam desenvolvendo os seus trabalhos naquele lugar. Na manufatura, os trabalhadores não eram os donos dos instrumentos de trabalho, nem tinham controle sobre o ritmo da produção. Gradualmente, os trabalhadores foram perdendo o conhecimento sobre a totalidade do processo produtivo.
Isso quer dizer que eles deixaram de conhecer todas as etapas de produção de determinada mercadoria, já que as tarefas elas foram divididas em etapas e cada pessoa executava apenas uma parte do processo de fabricação em troca de um salário fixo. Pense, por exemplo, no alfaiate, que é o exemplo que é mais utilizado nas nossas aulas de história. O alfaiate que produzia desde o tear do tecido até a venda da mercadoria, passava pela costura, pelo desenho, enfim. A partir daquele momento, existia alguém só para pregar os botões, alguém só para desenhar, alguém só para costurar, alguém só para embalar, alguém só para vender o produto. Então, o processo de trabalho foi totalmente dividido. A mecanização da indústria. Na segunda metade do século XVIII, com a Revolução Industrial, a manufatura foi substituída pela maquinofatura. Os motores a vapor, aperfeiçoados por James Watt em 1769, começaram a mover as máquinas, aumentando a velocidade da produção e a qualidade dos produtos. As principais tarefas do trabalhador passaram a ser alimentar a máquina, controlar sua velocidade e zelar por sua manutenção. A busca do lucro tornou-se mais intensa com o surgimento dessas fábricas. A concorrência levou os industriais a investir na melhoria técnica da produção e nos usos de novas fontes de energia. O tear mecânico, que surgiu em 1785, deu início à mecanização da tecelagem e à aplicação do motor a vapor na indústria têxtil. A invenção do barco a vapor, em 1787, e a inauguração da primeira ferrovia em 1825, possibilitaram o transporte de um volume muito maior do que se conseguiria transportar mercadorias. O avanço tecnológico acelerou o ritmo da vida e também do trabalho, que deixou de ser determinado pelo tempo da natureza e do corpo, e passou agora a acompanhar o tempo da máquina. O trabalho do ser humano tornou-se dependente da tecnologia industrial e a eficiência passou a ser medida pelo menor tempo gasto na produção. Em outras palavras, o tempo passou a valer dinheiro. A sociedade industrial. Além das mudanças no ritmo do trabalho e do cotidiano, na mentalidade, as mudanças nos valores, uma das transformações mais importantes produzidas pela indústria foi a configuração de uma nova sociedade, com a consolidação de duas classes sociais antagônicas. Temos de um lado a burguesia, a classe social formada pelos proprietários das fábricas, das máquinas, dos bancos, do comércio, das redes de transporte e das empresas agrícolas. O termo burguesia tem origem em burgo, aglomerado urbano da Idade Média, cujos habitantes se dedicavam ao comércio e ao artesanato. A partir do século XVIII, a burguesia impôs cada vez mais o seu domínio sobre a sociedade. E do outro lado, nós temos o proletariado, a classe social composta do operariado que vive do salário que recebe. Como não tem meios para sobreviver por conta própria, o proletariado vende a sua força de trabalho para o patrão em troca de um salário. O salário, porém, paga apenas uma parte do tempo de trabalho do operário nas fábricas. O restante do tempo é apropriado pelo patrão. As diferenças entre burgueses e proletários podiam ser percebidas na vida cotidiana das cidades. As áreas ricas ficavam em geral mais próximas do centro e recebiam mais atenção dos governantes. Já a população operária comprimia-se em bairros de ruas estreitas, mal iluminadas e sujas, com muitos mendigos e desempregados. O trabalhador no sistema industrial. A
A expansão das indústrias modificou muito o cotidiano dos trabalhadores. A questão do tempo, que para eles passou a ser regulado pelos horários de funcionamento das fábricas, é um grande exemplo disso. Nas áreas rurais, a medição do tempo estava relacionada aos ciclos da natureza, às tarefas diárias que tinha no campo. Já nas cidades, a disciplina passou a ser estabelecida pelo relógio. Os relógios, gente, já existiam antes da Revolução Industrial, mas foi a necessidade de sincronizar o trabalho nas fábricas que ampliou esse uso do relógio na produção. Com eles, foi possível disciplinar os horários de entrada e saída dos trabalhadores, o intervalo de almoço, o tempo gasto para realizar as tarefas da produção. Fiscais e supervisores garantiam que os trabalhadores respeitassem os horários. Havia prêmios para os operários mais disciplinados e multas para os que descumprissem as normas. A valorização do tempo, por meio do surgimento da ideia de um tempo útil dedicado ao trabalho e ao ganho de dinheiro, colaborou para a configuração de uma nova moral, que justificava inclusive a perseguição policial aos desocupados. Já com relação às moradias dos trabalhadores, a maior parte das casas operárias se localizava próximo às fábricas e era construída pelos próprios empregadores e alugadas aos trabalhadores. Em geral, essas moradias abrigavam um grande número de pessoas que muitas vezes se amontoavam ali para dormir. Não existia rede de esgoto, os banheiros eram fossas, ficavam fora das casas e exalavam um cheiro horrível, né? Em alguns bairros havia um serviço de limpeza de fossas, cujos resíduos eram vendidos como esterco aos agricultores. Em outros bairros, os detritos eram jogados nas vias públicas e também nos cursos de água. E a água, por falar nela, era fornecida em bicas, poços, fontes públicas espalhados pela cidade. Havia longas filas para se obter pelo menos um balde de água. As péssimas condições da água propiciaram o surgimento de surtos de diversas doenças, como a cólera, a tuberculose, e isso atingia com frequência os trabalhadores e suas famílias. Você pode colaborar com o Ponto História e nos ajudar a espalhar o conhecimento. Participe da nossa campanha no apoia-se/Ponto História e faça parte do nosso grupo de colaboradores. Ou você pode contribuir com qualquer valor através do Pix. A chave é o nosso e-mail, pontohistoria@gmail.com. Você está ouvindo Ponto História, a estação do conhecimento. Os impactos ambientais da industrialização. No início da Revolução Industrial, havia a crença de que os recursos naturais eram infinitos e estavam a serviço do ser humano. Nesse momento, ainda não havia o conhecimento de que o consumo desenfreado de matérias-primas e o uso de combustíveis fósseis pudessem causar danos ambientais e, em muitos casos, irreversíveis, e alterações climáticas que afetariam a vida humana. A atividade industrial de larga escala acarretou grandes impactos ambientais à Inglaterra. A instalação de fábricas levou à poluição das águas, à poluição do ar, alterou o habitat natural de muitas espécies. Um exemplo disso é o caso das borboletas Biston betularia, na cidade de Manchester. A maioria dessas borboletas tinha coloração branca, o que possibilitava a sua camuflagem nos troncos das árvores, que eram claras devido à presença de líquens. Com o surgimento e a expansão das fábricas e o aumento da poluição do ar, os líquens desapareceram e os troncos das árvores tornaram-se escuros. As borboletas brancas praticamente deixaram de existir, porque, como não podia mais se camuflar nas árvores, eram facilmente identificadas pelos seus predadores. As agressões ao meio ambiente persistem.
A construção de ferrovias e de novas fábricas acarretou a derrubada de grandes áreas de vegetação. Além disso, a população dos grandes centros industriais cresceu de forma desordenada, causando muitos problemas urbanos, como, por exemplo, o acúmulo de lixos e dejetos. Atualmente, apesar da superexploração dos recursos naturais persistir, o modelo de produção implantado com a Revolução Industrial sofre inúmeras críticas, tanto por parte da sociedade como por parte de organizações e instituições dedicadas à preservação ambiental. Para reduzir as agressões ao meio ambiente, estão sendo desenvolvidos novos métodos produtivos. Além disso, campanhas de estímulo ao consumo consciente dos recursos naturais, ao reuso e à reciclagem de materiais, têm o objetivo de diminuir o consumo de recursos no dia a dia. Dessa forma, pessoal, procura-se garantir a qualidade de vida das populações atuais e o usufruto desses recursos pelas gerações futuras. A organização da classe operária. No início do século XVIII, os tecelões ingleses organizaram as primeiras associações trabalhistas. Os antigos artesãos, convertidos em trabalhadores assalariados das manufaturas, fundaram pequenos clubes com a intenção de obter aumento de salário. No entanto, pessoal, as primeiras associações de trabalhadores organizadas e fortes surgiram apenas com o advento da grande indústria fabril. Por meio dessas organizações, os trabalhadores passaram a exigir melhores condições de trabalho. Uma das primeiras formas de organização e resistência dos trabalhadores nas fábricas foi a ação dos chamados quebradores de máquinas. Alguns desses grupos se tornaram bastante conhecidos como os da região de Lancashire, que atuaram entre 1778 e 1780, e também temos os ludistas, que surgiram no princípio da década de 1810. Eles lutavam contra as longas jornadas e as péssimas condições de trabalho, também defendiam a criação de leis trabalhistas e o fim das dispensas arbitrárias. Os quebradores de máquinas invadiam as fábricas, em geral à noite, e destruíam os equipamentos e as máquinas. Eles foram reprimidos com muita violência e alguns dos líderes acabaram presos, julgados e executados. Alguns historiadores consideram que os ludistas eram corajosos, mas ingênuos, porque atribuíam a origem de seus problemas às máquinas e não aos proprietários delas. Para esses autores, os quebradores de máquinas não conseguiram perceber as mudanças profundas decorrentes da produção capitalista industrial e das novas estratégias de dominação de classe. Pesquisas mais recentes, no entanto, tendem a associar os ludistas a uma reação radical e consciente contra o sistema fabril. Segundo essa vertente, a principal intenção dos ludistas era mostrar que a fábrica não era a única nem a melhor forma de organização do trabalho e da vida. Os sindicatos. Para combater a rotina extenuante e as péssimas condições de vida e de trabalho que enfrentavam, os operários começaram a se reunir em associações trabalhistas, chamadas trade unions, ou sindicatos. O objetivo dessas associações era reunir os operários e organizar suas lutas para conquistar aumento de salário, redução das jornadas de trabalho, regulamentação das férias e do descanso semanal remunerado e também a limitação do trabalho infantil. Essas associações trabalhistas na Inglaterra foram proibidas em 1799. Mesmo assim, muitas continuaram existindo clandestinamente. Só em 1871 é que essas associações foram efetivamente legalizadas. Então é isso.
Espero que você tenha gostado do tema e que esse episódio de alguma forma tenha contribuído com os seus estudos. Se você gostou, compartilha com a tua turma, com teus professores, com os curiosos que gostam de história, que gostam desse tipo de conteúdo, e se puder, contribua também com a nossa campanha no apoia-se/.história, para que a gente possa continuar produzindo, trazendo cada vez mais estudos e informações para vocês. Visitem nosso site www.história.com.br. Vocês vão encontrar todos os episódios, links diretos para nos apoiar, com as nossas campanhas, links diretos para outras plataformas que exibem o nosso podcast, links para você maratonar, ouvir todos os episódios. Enfim, tem uma imensidão de conteúdo que você pode navegar, curtir. Você pode também se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/@história. Esse é o nosso endereço. Entra lá que tem um material muito bom separado, tá? Vídeo, podcasts, curiosidades, todos ligados ao campo da história. Gente, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.